morreram 85 jornalistas na Ucrânia, 15 a exercer as funções de jornalistas. E os jornalistas são, na guerra na Ucrânia e também daquilo que eu consegui perceber no Médio Oriente, são tidos como alvo. Os 2 hotéis onde eu costumava ficar em Kharkiv, que é uma cidade a 40 km da fronteira com a Rússia, já não existem. Foram atacados, foram destruídos. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Verde Sem Fronteiras. Hoje temos uma convidada muito especial, a Irina Shef, que é jornalista luso-ucraniana e que tem acompanhado numa perspectiva muito pessoal até a reportagem sobre a guerra na Ucrânia desde que ocorreu a invasão da Rússia à Ucrânia. A Irina tem um percurso ímpar. Para além daquilo que tem sido o impacto da guerra, não posso deixar de destacar que a Irina trabalhou para o grupo e trabalha para o Grupo Empresa desde 2015, colabora com o Expresso e com a SIC, tem contribuído com reportagens que vão muito além destes acontecimentos diários, mas também naquilo que é o impacto para as gerações futuras daquilo que tem sido a guerra e também sobre outras, evidentemente, outras temáticas. É autora de vários livros nacionais e internacionais, é conferencista e tem também abordado outras temáticas na área do jornalismo. É formada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa, uma apaixonada pela leitura, mas já vamos ouvir da sua própria, na sua própria pessoa sobre estas paixões, uma ávida consumidora de podcasts e, acima de tudo, uma pessoa que não tolera injustiças. A sua determinação em abordar estes temas tem sido uma verdadeira inspiração para todas e para todos nós, a razão pela qual a trazemos aqui ao Verde Sem Fronteiras. Neste episódio de hoje vamos desafiar a Irina a partilhar connosco a sua experiência na primeira pessoa no que foi o testemunho não só da guerra, mas também dos impactos que tem para as presentes e futuras gerações em diferentes perspectivas, na dimensão do drama humanitário que tem atingido a Ucrânia, mas também no dano ambiental e também para a proteção animal, porque são muitos animais afetados pela guerra. Não nos podemos também deixar de referir e dar aqui uma palavra que neste momento, no contexto internacional, assistimos também à invasão do conflito israelo-palestino, em que temos também milhares de crianças e de vítimas inocentes a serem atingidas por estes conflitos. E por isso mesmo nunca é demais passar a palavra à Irina. Bem-vinda ao nosso podcast, é um gosto ter-te aqui connosco. Muito obrigada por teres aceito este convite e gostaríamos que nos falasses um pouco, em primeiro lugar, de ti, do teu percurso e o que é que te trouxe ao mundo do jornalismo e também, evidentemente, depois a acompanhar este flagelo que tem sido, na primeira pessoa, as guerras têm afetado diferentes pontos do nosso globo, mas em particular da Ucrânia. Sim, mas antes de mais também quero agradecer as generosas palavras, Inês, porque apresentaste-me de uma forma tão efervescente que eu já nem sei o que é de dizer, na verdade fico um pouco envergonhada. Mas o meu percurso no jornalismo começou em 2015, aliás eu entrei no Jornal Expresso na altura em que ainda estava na Universidade Católica e acabei por ir ficando, ou seja, o meu percurso foi sempre entre o Expresso e a SIC e depois em 2023 acabei por me despedir no sentido de passar a ser freelancer. Isto porquê? Porque eu queria tanto estar na Ucrânia, queria tanto estar a assistir a tudo aquilo que estava a acontecer que eu sentia que o meu lugar era lá em permanência, por isso acabei por mudar de vida, fiz as malas e mudei-me para a Ucrânia e tenho estado lá a trabalhar, muitas vezes sozinha, algumas vezes acompanhada, depois tudo depende daquilo que eu tenho em mãos, mas o meu dia-a-dia acaba por ser muito focado no cotidiano, muito simples das pessoas que me rodeiam, porque é isso que é uma das minhas principais vontades, é tentar aproximar o público que me vê, portanto, e ouve e lê, o público português, ao povo ucraniano. Portanto, o meu objeto de estudo, por assim dizer, à minha audiência, porque, no fundo, nós acabamos com esta quantidade de guerras e de conflitos que existem, nós acabamos por nos distanciar enquanto observadores e criamos uma proteção psicológica quase, não é? E todos os conflitos acabam por ser mais ou menos iguais, no sentido em que há bombardeamentos, há ataques, há vítimas mortais, há destruição, não é? Então as imagens acabam por ser muito repetitivas e acabam por afastar quem está a ver das pessoas que estão a ser retratadas nos nossos trabalhos enquanto jornalistas e por isso o que eu tento pelo menos fazer é explicar aos portugueses que os ucranianos têm as mesmas vontades, os mesmos sonhos, têm algumas particularidades diferentes, como é óbvio, mas no geral nós somos todos iguais, nós queremos viver em paz, nós queremos ser felizes, queremos perseguir os nossos sonhos e queremos que os nossos filhos tenham uma forma de estar tranquila, queremos dormir descansados e é uma coisa que
na Ucrânia, tal como lá está em Gaza e também em Israel não acontece, e noutras guerras, como no Sudão também, isso não acontece. E por isso esta minha mudança de paradigma de Portugal para a Ucrânia permitiu-me aproximar-me ainda mais de um povo que faz parte de mim, porque eu nasci de facto na Ucrânia, mas eu conhecia pouco a Ucrânia, eu conhecia só a Ucrânia da terra da minha avó, e cada vez que eu visitava quando era pequena, era a terra da minha avó. Eu conhecia a terra da tua avó, já agora perto da Polónia. Sim. E a Ucrânia é muito grande, é 5 vezes maior que Portugal, e portanto eu, a partir dos 18 anos, comecei a viajar com mais frequência para a Ucrânia. Foi quando eu tive a minha independência, por assim dizer, e comecei, com uma mochila às costas, a percorrer várias regiões da Ucrânia e perceber as particularidades diferentes, não é? Mesmo em termos de comida, porque eu estava habituada à comida ucraniana da minha avó e da minha mãe. E depois, quando comecei a viajar pela Ucrânia, comecei a perceber que, tal como em Portugal, não é? Ou seja, isto parece uma coisa óbvia quando vista de fora, mas quando estamos dentro deste mundo em que nós achamos que conhecemos um país, como eu achava que conhecia a Ucrânia, e depois cheguei lá e afinal não conhecia nada da Ucrânia, conhecia, ou melhor, conhecia muito pouco, e comecei a perceber que há muito por descobrir, há muito para falar, muito para contar. E quando começou a invasão em larga escala, em 2022, eu estava precisamente em Kiev, na Ucrânia, a fazer a cobertura do conflito com o meu colega Rui Duó, a repórter de imagem, estávamos os dois. Íamos embora no dia 25 de fevereiro e no dia 24 começou a invasão russa em larga escala. E, aliás, nós tirámos o dia 24 para fazermos compras, íamos comprar, ou seja, tínhamos algum trabalho, como é óbvio, mas dedicámos o dia 24 para fazermos as nossas compras de souvenirs e de lembranças, para levarmos, para trazermos de volta para Portugal, algo que naturalmente acabou por não acontecer, e tivemos que todos voltar lá mais tarde para trazer recordações que não são só as coisas que nós vimos, sentimos e ouvimos, mas também algumas lembranças físicas, porque essas também fazem muita falta. E já agora, até mesmo antes de falarmos um pouco naquela que é o teu testemunho mais direto do contexto da guerra, não posso também deixar de agradecer a todo o trabalho que os jornalistas, os repórteres de imagem têm feito em contexto de guerra. Infelizmente também temos muitas vidas que já se perderam, onde se inclui também a de colegas teus neste contexto. Sim. E se não fosse o vosso testemunho, muitas vezes não nos chegava àquela que é a realidade nesse contexto. Tu sentes que isso te mudou como pessoa, ou seja, sentes que passaste a ter um outro olhar também depois de teres vivenciado, porque num dia a vida corria normalmente, lá está, com os tais souvenirs, e no outro dia estás a vivenciar algo que se calhar líamos nos livros de história, não é? Normalmente os jornalistas, quem estão os repórteres de imagem que estão noutras guerras também têm esse testemunho, mas não algo tão pessoal e tão direto, não é? Como te aconteceu. Sim. O que eu sinto é que se calhar deixei de ser, passei a ser menos ingênua, se calhar é essa a expressão que eu utilizaria aqui, porque nas vésperas de invasão em larga escala eu não achava que ia ser uma coisa tão grave e grande e extensa como acabou por ser e como está a ser agora, e é uma das coisas que eu aprendi, é que nós não podemos tomar as coisas como garantidas, lá está, nós não podemos achar que só porque ontem acordámos e estava tudo bem, que no dia a seguir, e hoje acordámos e está tudo bem, e no dia a seguir também vai estar tudo bem. Não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. E mesmo em Portugal, tão longe daquilo que se passa na Ucrânia, nós não podemos tomar as coisas como garantidas, porque nós vemos muitas movimentações e muita coisa a acontecer dentro da União Europeia, nos Estados Unidos, que como sabemos também tem uma influência direta naquilo que se passa na União Europeia, portanto nós temos que estar atentos sobretudo, e isso se calhar foi a minha maior aprendizagem, é estar atento àquilo que está a acontecer e não achar que o mundo vai sempre correr como eu acho que vai correr, que é bem, não é? Que vai tudo correr bem. Não é verdade. E em termos de jornalistas, morreram 85 jornalistas na Ucrânia, 15 a exercer as funções de jornalista, ou seja, os outros morreram enquanto combatentes, ou seja, jornalistas ucranianos, 15 morreram enquanto estavam de facto a exercer funções de jornalistas. E aqui, entre estes 15, há ucranianos, há franceses, canadianos, ingleses e por aí fora, portanto, várias nacionalidades, e os jornalistas são, na guerra na Ucrânia, e também daquilo que eu consegui perceber no Médio Oriente, são tidos como alvo. Na Ucrânia consigo falar da perspectiva mais direta, porque os hotéis ucranianos próximos da linha da frente, ou nas cidades que são tidos como porto-abrigo para quem vai para a linha da frente, são atacados. Por exemplo, os 2 hotéis onde eu costumava ficar em Kharkiv, que é uma cidade a 40 km da fronteira com a Rússia, a segunda maior cidade da Ucrânia, os 2 hotéis onde eu costumava ficar já não existem. Foram atacados, foram destruídos. Em Zaporizhia, um dos hotéis onde ficavam também imensos jornalistas foi destruído. Aliás, recentemente, agora no verão,
em agosto, se não me engano, um jornalista da Reuters, ou um membro da equipa da Reuters, jornalista da Reuters, também morreu no exercício das suas funções e, se não me engano, foi em Kramatorsk, na região de Donetsk, também num hotel. Portanto, sim, acho que é legítimo nós considerarmos e afirmarmos que os jornalistas são tidos como alvo nesta guerra, porque, como dizias, nós, a bem ou a mal, nós somos os olhos de quem nos vê, e como somos de vários sítios, não é? Tenho colegas do Japão, tenho colegas de vários outros países que chegam lá e que enfrentam algo que se calhar nunca achavam que iam ter que enfrentar para informarem o seu público, para explicarem o que é que está a passar naquele canto da Europa. Foi a primeira vez que estavas também num contexto de guerra. Foi a primeira vez que eu estava num contexto de guerra, sim. E imagino que isso tenha mudado profundamente então também toda a tua forma, ou seja, para além dessa ingenuidade, a questão da segurança e até mesmo agora olhando para trás e naquilo que foi a reconstrução das próprias cidades e a reconstrução também de uma nova vida, sentes que neste momento as pessoas normalizaram de alguma forma o que se passou com a guerra, porque nos entra todos os dias por casa adentro, ou que de facto é preciso mantermos viva esta consciência do que se está a passar e pelo facto de haver uma reconstrução em determinados locais, que em tudo o resto ainda há muito trabalho a fazer, ainda há muito a recuperar? Há muito a recuperar porque todos os dias há sítios que são destruídos pelas forças russas. A história do cansaço existe tanto na Europa como dentro da própria Ucrânia. O cansaço da guerra. E pode parecer que é estranho, não é? Dizer que na Ucrânia as pessoas também estão cansadas da guerra no sentido de desligarem as notícias e não verem as notícias, mas isto acontece e conseguem de facto desligar. Quem mora longe da linha da frente, quem mora longe das cidades que estão constantemente a ser atacadas, conseguem fugir da realidade da guerra, porque a Ucrânia, como já falámos aqui, é muito grande, é para aí 5 vezes maior que Portugal, e eu às vezes uso esta explicação para conseguir explicar melhor às pessoas aquilo que se passa por lá. Portanto, do lado mais próximo da Rússia, portanto, do lado leste, a realidade é uma. Ou seja, as pessoas que vivem perto da linha da frente vivem com constantes bombardeamentos, com a destruição à sua volta e com a morte como uma constante. Ou seja, as pessoas, a maior parte delas, quando soa a sirene e a probabilidade de a cidade ser atacada, como acontece em Kramatorsk ou como acontece em Kharkiv, é muito elevada, as pessoas acabam por não se irem refugiar, acabam por não ir para os abrigos porque aceitaram a morte como uma parte da sua vida e dos seus filhos e dos seus familiares. Quanto mais para o oeste nós nos afastamos, mais as coisas mudam. Por exemplo, eu em Kiev, que é a cidade mais bem protegida da Ucrânia, vejo as pessoas a esconderem-se nos abrigos com muito mais frequência do que aquelas que vejo em Kharkiv, lá está, onde os bombardeamentos são muito mais frequentes. Quanto mais próximo da fronteira com a União Europeia, com a Polónia, por exemplo, mais descansadas as pessoas estão, porque é muito menos frequente existirem bombardeamentos. Mas como é óbvio, ainda há coisa de um mês tivemos um bombardeamento em massa contra todo o território da Ucrânia e em Lviv, um dos mísseis que caiu destruiu uma família. Um pai ficou sozinho, e as 3 filhas e a mulher acabaram por morrer nesse ataque. Portanto, obviamente que alguém que já sofreu com este ataque, se me ouve a dizer isto, que em Lviv as coisas são diferentes, se calhar não vai concordar, mas em termos de estatística, esta é a realidade. Nas zonas mais próximas da fronteira com a Polónia há muito menos ataques que resultam em mortes do que a realidade que se vive no leste da Ucrânia. E em termos de consequências, porque temos todo um drama humanitário, uma questão social e até económica para reconstruir na Ucrânia, e para a qual a União Europeia tem que ter um papel aqui absolutamente imprescindível, e também já lá iremos, até porque aqui, aliás, toda a comunidade internacional, e daí a importância de observarmos que era o resultado das eleições nos Estados Unidos, porque todos os players geopolíticos aqui contam. Há aqui também uma dimensão do ponto de vista do dano ambiental que está a ser feito e até da questão da proteção animal. Eu acho que a Ucrânia deu um exemplo para o mundo em termos de solidariedade e até mesmo do ponto de vista daquilo que foi não deixar os animais para trás. Queres falar-nos também um pouco deste impacto que às vezes é tão esquecido da guerra, que são estes danos depois na biodiversidade, no ambiente e que está muito presente também no território ucraniano? Os danos são absolutamente devastadores no que toca aos ecossistemas ucranianos, porque em termos de danos diretos causados, por exemplo, há valores que indicam que, em termos monetários, os danos são de 59 mil milhões de euros.
Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro. E o que os ucranianos estão a tentar fazer é abrir precedentes criminais para que estes danos causados ao ecossistema tenham consequências reais. Porque, tanto quanto sei, o Tribunal Penal Internacional nunca emitiu qualquer verdicto que tenha a ver com consequências diretas sobre crimes de guerra contra os ecossistemas, e a Ucrânia está a tentar com que isso mude, está a tentar fazer com que os danos causados pela guerra russa contra a Ucrânia, sim, tenham consequências jurídicas, nomeadamente. Aliás, não é por acaso que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nos seus 10 pontos da fórmula da paz, tem a parte do ecocídio, para parar o ecocídio na Ucrânia. Isto porque o ecocídio faz parte do Código Penal ucraniano, é uma coisa presente no Código Penal ucraniano. Na União Europeia, tanto quanto sei, só está presente no Código Penal da Bélgica, e é só desde o início deste ano, se não me engano, e em França existem alguns tipos de proteção, mas não está de forma clara no Código Penal como está, por exemplo, na Ucrânia e na Bélgica agora a partir deste ano, e isso é uma das coisas que os ucranianos mais querem em todos os aspectos desta guerra, é que haja justiça. E em termos de ecossistemas ucranianos, nós tivemos, por exemplo, as forças russas a fazerem explodir a barragem de Kakhovka. É uma barragem que fica no sul da Ucrânia, era uma das maiores barragens da Europa, e de um momento para o outro nós tivemos 18 quilómetros cúbicos de água a vazar para o rio. Uma devastação brutal, quer seja em termos de inundação de terrenos agrícolas, quer seja, ou seja, as consequências são para as vidas humanas, mas muito graves também para as vidas dos animais e da própria, da flora e da fauna no geral, não é? As consequências são muito graves. E para o Mar Negro, porque depois toda essa água acabou por ir parar ao Mar Negro. E o Mar Negro acaba por ser, neste momento, um dos pontos mais frágeis em termos de natureza, em termos de sofrer um ecocídio por parte da Federação Russa desta guerra, porque, para já, está constantemente a ser monitorizado e a ser usado como uma plataforma de guerra pela frota naval russa. Agora menos, porque os ucranianos conseguiram empurrá-los para a parte leste, mais próxima, portanto, da Rússia, mas os danos causados foram muito grandes. Aliás, logo em 2022, portanto, no primeiro ano da invasão russa em larga escala, 50 mil golfinhos morreram. A vida marinha, não é? Também foi muito afetada. São 50 mil golfinhos que foram dar à costa da Ucrânia e também da Bulgária, se não me engano. E porquê? Por causa dos sonares, por causa de toda a atividade da frota naval russa, e os golfinhos são animais super sensíveis e não aguentaram aquilo. Isto por um lado. Por outro lado, com a destruição da barragem de Kakhovka, 600 toneladas, eu posso estar a não dizer os números exatamente como eles são, mas eu ainda hoje de manhã fui rever para ter a certeza que não me esquecia de falar deste ponto. Portanto, 600 toneladas de petróleo foram parar ao Mar Negro. Isso é uma poluição brutal. O ecossistema do Mar Negro está absolutamente devastado, já para não falar das minas que existem no Mar Negro e a quantidade de tempo que isso depois vai demorar até conseguirem limpar todas essas minas no próprio mar. E o mar não pertence só à Ucrânia, não é? O mar vai banhar também a Turquia, a Geórgia, a Rússia, naturalmente, a Roménia, portanto é de todos. Por isso, uma das coisas importantes que eu também gostava de deixar aqui é que isto não tem fronteiras. As consequências ambientais, de facto, não têm fronteiras, e quer seja em relação ao Mar Negro, quer seja em relação a outro tipo de poluição, outro tipo de poluição que existe por causa da guerra. Outro exemplo que eu também gostava de deixar aqui, que é a história das águias, a migração das águias. Então, em maio deste ano saiu um estudo que indicava que as águias, no seu percurso migratório da Grécia e também numa parte do Sudão para o norte da Europa, para a parte da Bielorrússia,
contornavam a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia deixou de fazer parte do percurso natural das águias para irem para os seus locais onde, enfim, vão como é que se chama? Não é? Portanto, exatamente. nidificar. Sim. E isso é uma consequência direta também para a vida dos próprios animais destas águias, porque têm que fazer percursos muito maiores, ou seja, arriscam-se a encontrar outros perigos e muitos deles morrem pelo caminho, porque não param nos seus sítios habituais na Ucrânia, e tudo por causa da invasão russa à Ucrânia. Ou seja, são alguns detalhes que nos ajudam a perceber as consequências que a guerra tem, não só para a parte da vida social e dos humanos, mas também para os animais. E aqui até depois com a dimensão mais direta para as próprias pessoas, na contaminação dos lençóis freáticos, não é? Da questão dos lençóis de água, e até mesmo na questão depois, se o ecossistema começa a colapsar, toda a qualidade de vida, não é? A par da questão da guerra começa também a ser posta aqui em causa. Em relação ainda ao impacto nos animais selvagens e do ponto de vista dos domésticos, tem havido muitos esforços também para resgatar esses animais, nós temos acompanhado até algumas movimentações nesse sentido, mas sabemos que a própria Ucrânia também acabou por atacar precisamente pontos de alimentação, ou seja, há de facto essa perversidade do ponto de vista de todas as próprias regras da guerra serem quebradas. Aliás, até fazendo aqui um bocadinho um revisionismo histórico, não nos podemos esquecer da Guerra da Fome, porque foi de facto utilizada a fome como uma arma de guerra contra o povo ucraniano, e nesse sentido estamos a voltar a ver isto a acontecer, seja em relação às pessoas, seja também em relação à questão dos resgates dos animais. Tivemos pessoas de associações, por exemplo, a morrerem precisamente quando estavam a tentar resgatar animais das suas associações para que não ficassem para trás. E nesta dimensão há aqui toda uma perda depois também do ponto de vista daquilo que eram as detenções, não é? Do ponto de vista mais doméstico dos animais na Ucrânia. Sim, e acho que são 6 milhões de animais domésticos que morreram desde o início da invasão russa em larga escala, isto nomeadamente não são só cães e gatos, como é óbvio, mas também gado, por exemplo, portanto são consequências devastadoras e as pessoas sofrem muito com isso, os animais sofrem muito com isso. E uma história só para ilustrar o quão ligados os ucranianos são aos seus animais, não só os animais de estimação. Em 2022, quando estavam a fazer a evacuação da região de Kharkiv, de algumas das povoações ali naquela região próxima da Federação Russa, uns voluntários foram à casa de umas pessoas com crianças e a filha desse casal, que devia ter por volta de 10, 11, 12 anos, ela recusou-se a sair de casa sem que a vaca deles fosse com eles. Então aqueles voluntários acabaram por ir embora, deixaram aquela família ali porque de facto eles não tiveram autorização, não podiam agarrar nas pessoas e obrigá-las a ir embora. Tiveram que arranjar forma de conseguirem retirar aquela vaca daquele território para que toda a família fosse para um sítio considerado mais seguro. E eu lembro-me também que numa das viagens ao sul da Ucrânia, próximo da linha de confrontos entre a região de Mykolaiv e Kherson, na altura a linha da frente estava um pouco mais a norte do que está agora, e eu e o meu repórter de imagem estávamos numa zona naquela que era considerada a zona cinzenta, e estávamos com uma família com 2 miúdas adolescentes, 14, 15 anos, e eles tinham imensos animais, tinham cabras, vacas, ovelhas, e eles também recusavam-se a sair dali precisamente por causa disso, porque eles não tinham forma de retirar aqueles animais dali, e isso foi uma das coisas que me marcou também, por saber que as pessoas não saem dali, arriscam a sua própria vida porque não querem abandonar aqueles animais, não querem deixá-los à sua sorte, e as pessoas acabam por ficar porque acreditam sempre que as coisas vão correr bem, e nem sempre é assim, infelizmente. Claro, e isso mostra também a vinculação que existe com os animais e daí a importância também de termos leis que protejam a todos e não apenas as pessoas. Mas há aí uma questão que também gostaria um pouco de explorar, porque de facto nesta vulnerabilidade que existe na guerra depois temos múltiplas formas, sejam as pessoas com deficiência, que tem sido muito pouco falado também, que aí têm muito mais dificuldade em conseguir fugir ou em serem protegidas num contexto de guerra, seja as pessoas mais idosas. Sim. Ou até mesmo outros fenómenos como a violação utilizada como arma de guerra. Vocês têm presenciado também esses testemunhos, têm presenciado essa realidade? Isso é um dos crimes de guerra mais difíceis de investigar, porque, como aliás acontece em países que não têm qualquer guerra a acontecer, o tema da violação é muitas vezes um tema tabu. Portanto, as próprias mulheres têm vergonha, e os homens ainda mais vergonha têm em virem
falar sobre aquilo que lhes aconteceu. Portanto, há muito poucas denúncias comparativamente ao universo total que se imagina que seja muito, muito elevado a serem feitas. E o crime da violação, isso é mesmo verdade, porque a violação é mesmo usada como uma arma de guerra, foi usada logo no início da invasão em 2022, nós ouvimos relatos de idosas que foram violadas, de crianças que foram violadas e de homens que foram violados, e lembro-me particularmente do relato de uma mulher que acabou por falar sobre este assunto e dizer que o soldado russo que tinha cometido esse crime disse-lhe que o objetivo, porque ela estava grávida, a senhora estava grávida e ele estava a violá-la, e disse-lhe especificamente que era para que os ucranianos não nascessem mais, ou seja, que era ela associou isso logo, e as pessoas que estavam com ela associaram isso logo ao crime de genocídio, ou seja, uma das formas de distinção de um povo, não é? Sim, e isso tem sido muito usado pelos ucranianos no seu dia-a-dia, essa expressão, porque existe um sentimento entre os ucranianos que os russos, de facto, têm essa particularidade de usarem a violação como uma arma aliado à questão do genocídio. E a violação é muito usada também no cativeiro. 95% dos homens e das mulheres que saem do cativeiro russo nas trocas de prisioneiros que existem assumem que foram violados durante o tempo que estiveram detidos, e isso são números muito assustadores e são dados que foram revelados pelas Nações Unidas, são números assustadores. Nós pensámos sobre isso, quer dizer, só 5% dos ucranianos que estiveram em cativeiro é que não foram vítimas de violência, de abusos sexuais quando estiveram... Como uma forma de humilhação e de subjugação em relação a outro povo, não é? Ou seja, sim. E de facto os números são muito assustadores. Eu recordo que nós tivemos uma conferência também no País Basco e todos os testemunhos iam nesse sentido, ou seja, apesar das pessoas muitas vezes não terem tal vergonha de dar a cara, a verdade é que os dados apontam todos nesse sentido, e sabemos que infelizmente, seja na faixa de Gaza, seja no Sudão, em tantos outros locais, acaba por ser utilizada em particular contra meninas e mulheres, mas também contra homens, e num contexto absolutamente... mostra o pior que há do ser humano, e de facto, olhando para a história da invasão da Rússia à Ucrânia, olhando também para o passado, há de facto aqui uma tentativa de extermínio de um povo que não faz qualquer tipo de sentido quando deveríamos estar a trabalhar para construir a paz e não entregues de facto a esta subjugação e a este tipo de políticas ou de lideranças nas grandes potências acima de tudo. E quando olhamos seja para a Rússia, seja para Israel, sob a liderança de Netanyahu, ou até mesmo no caso dos Estados Unidos com Trump, nós precisamos de facto ter um mundo, um planeta que promova a paz e não este tipo de armas de guerra, ou até mesmo olhar depois para o contexto da guerra e perceber como é que o negócio da guerra está a impactar as nossas vidas. Sentes que a autonomia da União Europeia, quer numa perspectiva energética, e no início da guerra falou-se muito nisto, mas com o tempo foi-se dissipando agora já também. não se fala muito, sim. Mas a autonomia alimentar, a autonomia energética, não haver esta dependência, China, Rússia, entre outras grandes potências, é também uma arma de guerra, ou seja, poderia ser uma forma pacifista até de combatermos a guerra, que era, ao não dependermos economicamente destas potências, de facto poderíamos dizer, não, acabou aqui a fronteira aqui económica também vai ajudar a combater a guerra, e se querem estar num mercado económico têm que jogar com as mesmas regras que nós jogamos do ponto de vista da paz. Esse ponto é muito curioso, porque a Merkel achava exatamente o oposto, não é? A ex-chanceler da Alemanha achava que quanto mais fortes forem as ligações económicas, maior cooperação humanitária e internacional em termos de leis vai haver e vai correr tudo bem, não é? E afinal vimos que foi exatamente o oposto. Então estas teorias da economia enquanto uma fonte de pacificação não foi o que aconteceu agora no caso da guerra na Ucrânia, mas como exemplo, ainda hoje nós temos gás russo a percorrer a Ucrânia para ir para a União Europeia, e os ucranianos já disseram que assim que acabar o contrato, porque isto para os ucranianos também, eles
não podem quebrar o contrato que existe Claro. de um momento para o outro, não é? E então estão à espera que esse contrato termine para dizerem não, meus senhores, minhas senhoras, nós vamos agora terminar por aqui estes negócios e parar de transportar o gás russo para que, de facto, a própria União Europeia arranje formas alternativas de se sustentar. Acho que isso é fundamental, e a própria Ucrânia também, que viveu durante muitos anos muito dependente do gás russo, tendo a Ucrânia possibilidades infinitas de ser independente, até mesmo com energias verdes. Exatamente. E dependia do gás russo, porque lá está, temos muita história de oligarcas russos na Ucrânia, e durante um certo período de tempo também tivemos um ministro da Defesa russo na Ucrânia, portanto todas estas questões, não é? A indústria da defesa na Ucrânia também não existia, o próprio exército ucraniano praticamente não existia, portanto há muitas questões de facto que explicam o porquê de estarmos hoje na situação em que estamos. E mesmo a cooperação do ponto de vista da União Europeia, porque não temos um exército europeu, mas esta cooperação, este contexto de guerra vem-nos relembrar de facto a importância de termos uma União Europeia a uma só voz, autónoma e autossustentável, porque quando muitas das vezes falamos, e aqui neste podcast no Verde Sem Fronteiras nós falamos muito da economia verde e da transição para modelos mais sustentáveis, e eu confesso que, pelo menos a mim pessoalmente, tem uma visão de como é que nós poderíamos de facto combater este tipo de guerras através da independência, através da autonomia. E isto não me parece que ponha em causa quer aqueles que são os parâmetros ou o desejo de uma União Europeia forte, muito pelo contrário, só nos ajudaria a reforçar o papel da União Europeia enquanto... se calhar caminhando até para o federalismo europeu, isso levava-nos para outro debate, mas em que efetivamente daria uma outra força, e até mesmo agora a questão da integração da Ucrânia na União Europeia acaba por ser aqui uma oportunidade, até olhando para a Ucrânia e para o potencial do ponto de vista agrícola, olhando para todo... Isto tem que ser visto como uma oportunidade de crescimento, de transformação e, acima de tudo, de sustentabilidade, não estivéssemos nós aqui no Verde Sem Fronteiras. E, de facto, há aqui novos desafios que podiam ser abraçados de outra maneira. Sim, porque, por exemplo, na Ucrânia agora as forças russas têm estado a atacar muitas infraestruturas energéticas da Ucrânia, ou seja, as centrais termoelétricas, as centrais hidráulicas estão constantemente sob ataque. E o dia-a-dia dos ucranianos sofre imenso com isso. Isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas também esquecem, ou seja, nós mesmo nas notícias dizemos isto muitas vezes, que as infraestruturas energéticas estão constantemente a ser atacadas, mas quais é que são as consequências diretas disso? É que as pessoas passam maior parte do tempo sem acesso à eletricidade, ou melhor, uma grande parte do seu tempo sem acesso à eletricidade, porque depois as centrais são atacadas e a energia das centrais que ainda estão a produzir energia tem que ser dividida por uma série de cidades, e a Ucrânia é enorme e tem muita gente, mesmo com muita gente que tenha saído já da Ucrânia, continua a ter muita gente, e isso significa que às vezes tens 4 horas de energia por dia na tua casa, ou seja, coisas básicas, não é? Agora vamos falar de coisas básicas de um dia-a-dia de quem vive na guerra, não na linha da frente, porque na linha da frente as coisas são um pouco mais complexas do que isto, mas e lá, por norma, costumamos ligar muito menos a luz, tendo em conta que as pessoas já vivem de uma forma tão mais difícil, desligam menos a luz, mas, por exemplo, em Kiev, pôr a roupa a lavar é um filme, mas tens que fazer contas quando é que vai haver a luz para conseguires fazer isso. Mesmo em termos de água, em muitos dos casos, quando não há eletricidade, também não há água, portanto também não consegues fazer nada do que precises com água. O frigorífico não funciona, e isto não funciona não só na tua casa, na minha casa, não funciona em todo o lado, os supermercados, as farmácias, os mini-mercados, os cafés, os hospitais, mas os hospitais têm os geradores que depois acabam por não se sente tanto essa falta. Mas agora uma poluição enorme que existe em Kiev e noutras grandes cidades ucranianas são os geradores, porque foram buscar geradores para alimentarem os cafés, para alimentarem toda a esfera dos serviços para que continue a funcionar, e então na rua não consegues falar. Tu estás constantemente a ouvir o barulho dos geradores e a poluição que isso também significa, porque tens que ir buscar... Aliás, eu vi uma fotografia, eu não vi isto com os meus olhos, mas eu achei imensa graça a isto, que é um homem ucraniano tinha comprado um Tesla para ser mais eco-friendly, etc. E de repente agora já não há como carregar o Tesla, então ele ia buscar o gerador, punha lá a gasolina e carregava o Tesla assim.
Portanto, e os ucranianos têm um parece sentido... um paradoxo total. Os ucranianos têm um sentido de humor brutal e, portanto, vou brincando com estas coisas todas porque, de facto, se estivessem sempre muito concentrados na possibilidade de poderem morrer em qualquer instante, que também que é essa a realidade, não fazem outra coisa que não chorar. Mas não, os ucranianos são muito resilientes, é uma das coisas que me tem dado gosto observar lá, é a rapidez com que reagem sempre que acontece alguma coisa. Também tenho notado que as pessoas são muito unidas e mesmo que tenham pouco, dividem com os outros. Tem sido mesmo muito impressionante ver a resiliência. Um de resiliência para o mundo. A resiliência do povo, sim. E esta questão do sentido do humor, eu acho que é fundamental também. E diz-me uma coisa, tu sentes, depois de toda a reportagem que fizeste, os teus relatórios para a SIC, para o Grupo Empresa, para o Expresso, sentes que de facto houve aqui uma mudança na visão das pessoas através do teu trabalho? Sentes que essa lente que foi trazida de alguma maneira teve, ou seja, acredito que também tenhas depois um retorno daquilo que são as tuas peças. Tem algum retorno, felizmente, e é bom sempre nós termos retorno para sentirmos também que estamos a ser vistos e ouvidos e lidos, e algumas das consequências das nossas peças, principalmente em televisão, que as coisas em televisão têm um impacto bastante interessante para este tipo de situações. E, por exemplo, recentemente foi para o ar uma reportagem minha que eu fiz de uma cidade, de uma povoação muito próxima da linha da frente, de um canil onde estavam cerca de 300 cães, uma senhora que ia buscar os cães que foram abandonados por aqueles que estavam a fugir, porque, como dizias no início da nossa conversa, os ucranianos ficaram conhecidos por serem o povo que não deixou os animais ficar para trás, mas nem tudo é preto e branco, há sempre pessoas diferentes em todo o lado. E depois, uma coisa que acontece em Portugal também, eu acho que em qualquer sítio, é que quando as pessoas crescem num ambiente em que a valorização do animal não existe, não é? Quando os animais vivem acorrentados o tempo todo e o animal só serve para servir o humano, as pessoas acabam por ter uma forma mais distanciada, então quando têm que fugir neste tipo de situações acabam por deixar esses animais para trás. Mas esta senhora não tem nada a ver com isso, é um exemplo de resiliência brutal e ela recebe a informação que numa ou outra aldeia, numa outra povoação, animais acorrentados ficaram para trás e é ela que vai correr o risco de levar com uma explosão em cima, vai lá a esses sítios e acaba por salvar esses animais e todos aqueles que consegue acaba por trazer para o abrigo dela. Muitos soldados também, quando vêm da linha da frente, acabam por trazer animais consigo, quer seja gatos, quer seja cães, porque isso também é um tópico interessante, acho eu, um pormenor, que é os soldados ucranianos, muitos deles acabam por ficar com os animais que encontram, soldados ucranianos e não só, não? Os soldados que estão na guerra acabam por ficar com os animais. Isto, por um lado, é um alívio de stress, daquilo que nos explicaram alguns psicólogos, que é ter, no meio de tanta tragédia e no meio daquela situação de stress que nós não conseguimos imaginar, porque eu estive na linha da frente, mas eu não vi ninguém ao meu lado a ser morto, felizmente, e estes rapazes, muitos deles já viram os melhores amigos a morrerem à frente deles e, portanto, sentirem que têm ali um gatinho ou um cãozinho à espera deles quando regressam das suas rotações ou quando regressam às trincheiras, acaba por ser um facilitador para relaxar, para eles ficarem um pouco mais tranquilos. E muitos deles acabam por levar depois esses animais para associações como, neste caso, desta rapariga de que vos falo, que é a Svetlana. E eu fiz uma reportagem sobre ela e pouco depois de eu me ter ido embora, as forças russas avançaram para muito próximo do canil onde ela se encontrava e ela teve que sair dali, teve que tirar os animais, teve que ir embora, só que para retirar 300 cães e também tinha uma porca de estimação que foi abandonada, que ela depois foi apanhar, e não sei quantos gatos, é um trabalho muito difícil e ela estava muito aflita. E por causa da reportagem que eu fiz, nós conseguimos juntar algum dinheiro diretamente para a Svetlana. E eu nessas coisas não me costumo ponho só o contacto direto das pessoas que precisam de ajuda, e a Svetlana conseguiu angariar. Não foi nada do outro mundo, mas eu acho que qualquer cêntimo nestas situações é muito importante e, portanto, foi muito interessante ver essa reação das pessoas, essa reação do público, porque é uma coisa que nos une a todos, não é? O amor que nós temos pelos nossos animais acaba por ser
exponencial aos animais de outras pessoas, porque nós conseguimos perceber o que é que está ali a acontecer, conseguimos identificar-nos com aquilo que está a acontecer, e isso é muito interessante, lá está, isso é uma das coisas que eu acho que nos une, apesar das distâncias todas que existem entre nós, não é? Ou seja, o que une as pessoas, isto provavelmente, se fosse uma reportagem feita em Israel, teria exatamente o mesmo impacto, pelo menos é nisso que eu quero acreditar, e isso de facto é fascinante. Acaba por ser um pouco uma luz, não é? No meio de toda essa devastação, acaba por ser um pouco uma luz também de esperança, não é? Essa sim. ligação tão forte que existe e esses exemplos que ultrapassam também, não é? Aquilo que às vezes é uma superação do próprio ponto de vista humano, não é? Porque temos histórias absolutamente inspiradoras. Sim. E eu estava a ouvir-te e confesso que toca-me muito pessoalmente, porque nunca, felizmente, nós temos a segurança dada como algo adquirido, nunca vivi em contexto de guerra, e de facto pensar nesses gestos que as pessoas são capazes de não deixar ninguém para trás, mesmo que sejam os animais, acaba por ser de facto muito inspirador e tocante. Que depois os animais depois reagem de uma forma muito própria àquilo que está a acontecer, não é? Porque eles não percebem o que é que está a acontecer, claro. E muitos deles entram em pânico e muitos deles ficam agressivos, e lidar com isso também não é nada fácil, e estas pessoas são de facto exemplos de coragem destes tempos que nós estamos a atravessar, estas associações todas. E aliás, sabias que, Inês, as associações ligadas ao meio ambiente foram uma das causas que depois levaram ao desfecho que nós sabemos da União Soviética? Não sabia. Isto é curioso, porque em 86 houve o desastre nuclear de Chernobyl, e depois desse desastre nuclear foram criadas várias associações ambientais, algo que era impensável antes do desastre nuclear de Chernobyl, mas como aquilo que aconteceu lá acabou por afetar toda a gente por igual, ou seja, quer tu sejas líder de um partido, claro. Quer tu sejas a trabalhadora da cantina, é exatamente igual, toda a gente acaba por sentir os efeitos da radiação da mesma forma e todos são afetados da mesma forma. E nessa altura foram permitidas, na altura do Gorbachev, foram permitidas as criações de algumas associações ambientais, e essas associações ambientais depois saíam tanto à rua para reivindicar, porque as pessoas queriam saber a verdade, e nessa altura, no final dos anos 80, as pessoas ainda não sabiam o que é que tinha acontecido na central nuclear de Chernobyl por ter havido o desastre que houve, e essas associações saíam tanto à rua que acabaram por acordar essa veia democrática de exigência de saber a verdade, e acabaram por depois transformarem-se, algumas delas, em partidos que em 91 fizeram parte do Parlamento ucraniano. Lá está, de facto, aqui a causa ambiental é outra face de uma mesma moeda, quer social, quer democrática, não é, está indissociável. E inclusivamente, isso sim tenho muito presente, porque também andámos a acompanhar a questão depois da recuperação, quer da biodiversidade, depois de Chernobyl, e de facto a ausência depois da presença humana retirou toda uma pressão no ecossistema, do ponto de vista animal, que a vida restabeleceu-se e a parte animal também proliferou. Mas ainda nós estamos aqui já um bocadinho perto do encerramento do nosso podcast, mas ainda tinha aqui algumas questões para ti. Até porque esta cooperação que tens falado muito, o que é que neste momento sentes que as pessoas na Ucrânia esperam de quem está de fora, não é? Quem é não só observador, mas também de países como Portugal, o resto da União Europeia, porque de facto esse cansaço que ao longo também daquilo que foste comentando acaba por ser sentido, ele não pode permitir que se esmoreça aquilo que é a nossa dimensão solidária, por um lado, quer a nossa ajuda no restabelecimento e na recuperação. O que é que tu achas que neste momento o povo ucraniano, para além da paz, evidentemente, mais espera daquilo que é a cooperação internacional? Justiça. Eu diria que é o segundo aspecto que os ucranianos mais procuram neste momento. Primeiro, sim, é a resolução do conflito, que é essa paz, que é sentirem que conseguem dormir descansados, em primeiro lugar, e em segundo lugar é a justiça. Porque sentir que passaram por tudo aquilo que passaram e depois não há consequências dos perpetradores, ajuda-me. Dos perpetradores, não é? Exato. do agressor, no fundo, porque não... A Rússia de Putin é uma agressora, não é? Portanto, não pode ficar impune do ponto de vista da justiça. Sim, ou seja, essa é uma parte que eu sinto que os ucranianos têm mesmo muita sede de ver essa justiça a ser estabelecida e restabelecida, e por isso é que todas estas conversas que nós temos estado a ouvir sobre a possibilidade de negociações é uma coisa que os ucranianos estão muito preocupados para saber como é que essas negociações vão ser, se vão ser justas ou se não vão ser justas, porque se o conflito de facto congelar, como a mim parece-me que vai acontecer em breve, se o conflito congelar,
isso significa o quê? Que vai congelar de que forma? Vai congelar para depois ser outra vez uma guerra em larga escala, como nós estamos a ver agora? Vai congelar para ser uma guerra mais morna, por assim dizer, como foi a guerra no Donbass ao longo de 8 anos antes de ter havido a invasão em larga escala? Portanto, o que é que isso significa? Isso é uma das coisas que as pessoas procuram. Outro momento importante, eu acho que é a questão da propaganda, ou seja, os ucranianos também procuram que as pessoas compreendam aquilo que se passa, mas tendo em conta a história, o contexto da própria Ucrânia e não cair com tanta facilidade naquilo que nós consideramos, nós podemos considerar, nós jornalistas podemos considerar a propaganda russa, que funciona muito bem, e nós conseguimos ver isso na Europa, não é? Nós temos vários partidos extremistas que estão a conseguir chegar ao poder, que usam também a guerra na Ucrânia como uma arma para conseguirem chegar ao poder, e isso é outro dos problemas que os ucranianos gostavam também que os portugueses, os europeus e os ocidentais no geral também tivessem em consideração. Ou seja, em mantermos as democracias vivas, eu bem sei que como jornalista, ou seja, também tens aqui deveres deontológicos que não te permitem comentar de forma mais subjetiva a questão política, mas eu de facto preocupa-me muito esta questão das democracias e de mantermos pelo menos o diálogo sempre no espectro democrático e as eleições no espectro democrático, porque olhar para o que aconteceu na Ucrânia, não apenas em Gaza, mas olhar para este crescimento das forças políticas anti-direitos humanos, porque às vezes nós somos antipopulista ou antidemocráticas, e as pessoas se calhar pensam, eles falam, dizem umas verdades, mas não é bem assim, ou seja, nós estamos aqui com um restabelecimento de valores, olhando também para o nosso país do ponto de vista daquilo que foi toda uma ditadura e temos apenas 50 anos de democracia, em que nós temos que revivar a memória do que aconteceu, não apenas em Portugal, mas por todo o globo. E eu confesso que estou com muita expectativa agora para os Estados Unidos, em que podemos vir a assistir até a história de termos não só pela primeira vez uma mulher na liderança, uma mulher negra, e que podem ser tantas divergências políticas que nos separam, mas estamos no campo democrático, que efetivamente temos que relembrar as pessoas do que é que são os riscos de permitirmos que os aliados de Putin cheguem ao poder, e isso tem que estar muito presente, pelo menos da nossa para nós que podemos comentar politicamente. Sim, mas olha, os jornalistas têm de facto um dever deontológico, mas todos os jornalistas trabalham para a democracia. Claro, são um pilar essencial, aliás, um pilar absolutamente essencial para a nossa democracia. E como tal... Sim, nisso nós temos um ponto em comum. Exatamente. Mas eu digo isto porque já fiz esta pergunta uma vez, aliás, porque estava muito entusiasmada, não foi por mal. Foi na altura em que a Kamala avançou com a candidatura, e eu confesso que, independentemente das divergências políticas que possamos ter ou das diferenças ideológicas que possamos ter, eu acho mesmo que nós democratas temos neste momento um papel absolutamente importantíssimo na preservação da democracia, que não pode ser dada como adquirida. E o exemplo lá está daquilo que alguém como Putin está disposto a fazer, não é pelos seus interesses, que nem é pelos interesses do povo russo, porque não podemos confundir o povo russo com Putin ou com o regime ou com alguns oligarcas russos, não podemos confundir efetivamente. Temos que olhar para aquilo que é o acarinhar a democracia, preservar a democracia e não permitirmos que tudo aconteça. Não sermos tolerantes com a intolerância, como muitas vezes se diz, ou até mesmo, lá está, as sanções serem diferenciadas, sob pena de nós perdermos esta batalha, que é uma batalha de todas e de todos nós. Mas, agora aqui, e antes de irmos também para o nosso quiz, que hoje vai ser um bocadinho diferente, como é que tu, para terminarmos aqui um pouco, como é que tu sentes que os cidadãos e as cidadãs de todo o resto do globo podem ajudar, não apenas as pessoas, mas também esta preservação dos ecossistemas, da proteção animal? Já tivemos aqui alguns exemplos absolutamente inspiradores do que é que as pessoas têm feito nas associações, mas neste momento, como é que tu achas que pode ser um momento também de viragem, seja para o congelamento do conflito, seja para o julgamento destes crimes de guerra que foram cometidos? O que é que tu achas que todas e todos nós podemos fazer para ajudar, no fundo? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que estar informadas, porque a informação é de facto uma grande arma, e se a informação não estiver bem presente quando nós falamos sobre o tema da Ucrânia, acabamos se calhar por cair em algumas narrativas russas que têm vindo a ser espalhadas, ou não só, não é? No geral, mesmo em Portugal, nós temos que estar informados e sair um pouco da nossa bolha de conforto, da nossa zona de conforto, e vemos também as opiniões das outras pessoas e tentarmos perceber a fundo aquilo que se passa, falarmos com entendidos na matéria, procurarmos, também temos internet para alguma coisa, não é só para vermos séries e para nos distrairmos, é também para procurarmos essa informação, tentarmos chegar àquilo que se aproxima o mais possível à verdade, não é? Porque isso é um primeiro passo para que nós consigamos defender a democracia. No caso da Ucrânia,
isso é o que eu peço sempre às pessoas, e eu acho que os ucranianos gostavam todos que as pessoas estivessem informadas sobre aquilo que se passa para conseguirem ter uma opinião que não ceda a algumas pressões. Por outro lado, além de estarem informadas sobre aquilo que se passa na Ucrânia, informadas sobre aquilo que se passa nos seus países para permitirem, lá está, que a democracia dos seus próprios países consiga estar viva e de boa saúde, porque só assim é que depois também conseguem influenciar a um final feliz para a Ucrânia e para o resto da Europa, não é? De resto, dá para procurar várias associações através das quais é possível ajudar os ucranianos. No caso ambiental, há, por exemplo, a associação que é o A-Animals, é bastante fácil de decorar, não é nada complexo. O A-Animals, e é uma associação que já existe há algum tempo, que antes dedicava-se. Por exemplo, eles proibiram em várias regiões da Ucrânia a utilização de animais no circo, portanto eles antes dedicavam-se a este tipo de ações e agora dedicam-se a salvar os animais que sofrem com esta guerra, e eles estão constantemente a fazer ações, estão constantemente a procurar também algum tipo de financiamento e de ajuda monetária para conseguir realizar lá os projetos deles. Acho que essas as duas coisas são assim as mais importantes. Nós vamos passar aqui em rodapé também a referência para que possam, quem nos está a ver neste caso, espreitar a página, porque foi uma das grandes dificuldades, eu recordo-me, foi precisamente os animais que estavam em zoológicos, em circos, foi o resgate, eu lembro-me da questão dos tigres, sobretudo também, que surgiu, muito difícil essa dimensão da vida selvagem. Sim. Porque lá está, há muitas dimensões paralelas dentro de um país em guerra, e essa dimensão se calhar tem sido um pouco deixada para o lado porque o sofrimento humano é tão grande que nós acabamos por deixar essa parte de lado, mas a verdade é que nós todos vamos viver neste mundo e vamos lidar com as consequências do ecossistema. E por isso também é importante nós próprios aqui em Portugal acabarmos por ajudar aquilo que se passa lá, que é para também estarmos mais em paz. Antes de passarmos aqui ao nosso quiz, permite-me só agradecer-te uma vez mais todo o trabalho que tens feito e também aos teus colegas jornalistas, porque de facto se não fosse o vosso trabalho, esta realidade não chegava a todo o mundo, neste caso, não apenas a Portugal, e eu recordo, nós tivemos uma exposição na Assembleia da República por ocasião da invasão da Rússia à Ucrânia, e que dava precisamente nota, não só retratava aquilo que era a guerra, mas também o trabalho dos jornalistas e aqueles que perderam as suas vidas na guerra, e portanto acho que temos todos uma dívida de gratidão imensa para convosco, por aquilo que fizeram, porque de facto vocês são não só um pilar da democracia, mas do restabelecimento da paz, para que nós todos estejamos despertos para aquilo que têm feito. E portanto o trabalho que têm feito, e tenho acompanhado muito proximamente o teu, Irina, tem sido uma grande inspiração, porque é uma semente para o futuro, é uma semente de facto para termos um mundo mais justo, mais sustentável, mais solidário. E portanto, quem não tem visto ainda as peças, aconselho que vejam, por favor, aquilo tem sido o trabalho da Irina, não só o que tem escrito, e espero que no meio disso tu tenhas tido tempo para ler, que é uma das tuas paixões, e para fazeres aquilo que também gostas, porque imagino que a tua vida também tenha mudado muito. E portanto, obrigada pela tua presença aqui, e vamos então aqui ao nosso quiz, que vai ser um pouco diferente. Ele vai ser um bocadinho diferente. Nós normalmente fazemos perguntas para testar o conhecimento, mas com algum humor. Só que este é um tema demasiado sério para brincarmos. Tem afetado muitas vidas, muitos ecossistemas, como já aqui ouvimos. Pelo que vou-te só deixar aqui algumas perguntas e deixamos o humor para quando terminarmos a guerra. Combinado. Para acho que voltar. Eu para a próxima também trago umas piadas. Para fazermos jus ao espírito ucraniano, não é? E gostava que nos falasse um pouco dos milhões de ucranianos que se tornaram refugiados. Este é de facto um novo desafio. Falamos muitas das vezes nos refugiados de guerra, nos refugiados do clima. No caso em particular da Ucrânia, temos aqui números muito avassaladores. Quantas pessoas é que foram afetadas pela guerra e se tornaram refugiadas? Tem-se isso presente? Os dados que são conhecidos são de 8 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia como refugiados de guerra. Alguns deles, entretanto, já regressaram, portanto não sei se as estatísticas são exatamente iguais, porque acabaram por não se conseguir adaptar. Em Portugal, por exemplo, a maior parte dos refugiados que eu conheci acabaram por regressar porque não sentiram que conseguiam ter apoios para conseguirem ter uma vida aqui, porque a maior parte deles são mulheres com crianças e, portanto, uma mulher que tem crianças não pode ir trabalhar e, portanto, muitos deles acabaram por regressar a um país que está em guerra porque tiveram pouco apoio em países europeus, infelizmente. E sentes que há também uma saturação em relação ao acolhimento? Ou seja, eu imagino que se no início havia muito essa onda solidária,
mas que depois, sobretudo quem está na fronteira, países mais na fronteira, sentes cá também, lá está tal cansaço que falavas há pouco. Acho que em Portugal não existe tanto isso, agora nas regiões mais próximas da Ucrânia, nos países mais próximos da Ucrânia existe, e também são países onde a propaganda russa é mais forte. Mais forte, não é? Sim, pois. E isso também tem as suas influências, até porque na Alemanha, por exemplo, houve vários refugiados ucranianos e até soldados ucranianos que estavam em recuperação que foram assassinados, portanto existe essa animosidade, sim, provocada em grande parte pela propaganda russa. Ao longo aqui da nossa conversa falámos muito dos impactos, dos danos, quer sociais, quer humanitários, quer ambientais, e até na questão dos animais e da biodiversidade. Mais ou menos quantos anos é que tu achas, ou quantas décadas é que achas que vai levar para conseguirmos recuperar a Ucrânia? Inês, acho que vai demorar séculos, na verdade. É um trabalho de uma vida, não é? Sim, acho que vai mesmo demorar muito. As estimativas são de 40 a 50 anos, mas eu neste aspecto sou um pouco mais, se calhar, pessimista. Eu não sou muito pessimista, mas neste aspecto, se calhar, posso dizer que sou pessimista. Acho que vai demorar mais tempo do que isso. Pois, se calhar é uma questão de realismo, não é? Porque para quem está longe não temos a real noção do que é que são os danos no território, não é? Sim, porque no meio da floresta há trincheiras, nas trincheiras há minas, as trincheiras deixam de existir, mas as minas continuam lá e daqui 50, 60, 70 anos pode acontecer alguma coisa que a mina explode, não é? Podem estar... a natureza pode estar absolutamente diferente e em vez da floresta já está lá a ser construído um prédio, não é? Enfim, há muitas coisas que nós não sabemos como é que vão ser e as minas é um problema muito grande. Imagino que sim, ou seja, há aqui uma dimensão que até é uma coisa que não é muito falada, se calhar acaba por não ser tão falado, porque todas as explosões, os ataques aéreos têm porque há muita coisa que se passa. Exato, ou seja, e hoje de facto tu acabaste por nos trazer uma questão até muito mais prática, se calhar do dia-a-dia, e um problema que afeta mais diretamente as pessoas do que só aquela questão que às vezes, só salve seja, não é? Porque o que nos entra mais pela casa adentro acaba por ser a outra dimensão da guerra, não é? Que não é uma dimensão tão pessoal, tão há muitas direta. dimensões da guerra, sim. E acaba por ser muito violento, de facto. E das substâncias tóxicas, eu imagino que haja muitas substâncias a serem libertadas, algumas mais comuns do que outras. Tens a noção também de contaminação, o que é que neste momento está a afetar mais do ponto de vista das substâncias? Sim, a poluição do solo é sobretudo feita por causa do chumbo, que tem a ver com as explosões, com os explosivos que são utilizados na guerra, quer seja de um lado, quer seja do outro, e como há pouco ainda falávamos sobre isso, não é? O solo é contaminado com uma grande facilidade e depois nós vamos plantar batatas nesse solo, por exemplo, ou cereais, e depois esses cereais e batatas vão percorrer um mundo e nós todos vamos acabar por comer daquilo que é plantado lá, porque a Ucrânia é conhecida como celeiro da Europa, portanto, e além disso... há uma coisa que nós não falámos, que é do território que está neste momento sob ocupação das forças russas, porque é um território que nós no Ocidente não conseguimos ter tanto acesso, não é só através das imagens de satélite. E há pouco falavas da questão dos lenços freáticos, das águas que acabam por ser poluídas, e em Mariupol a quantidade de campas, de valas comuns que se pensa existir, também se pensa que tenham causado uma grande poluição dos lençóis freáticos. Isso também é uma preocupação muito grande, saber o que é que se passa nos territórios ocupados, porque de facto não há facilidade de acesso, como seria de esperar, e isso é também um grande problema. Porque mesmo do ponto de vista humanitário, para os cordões humanitários e para os corredores humanitários, está a ser muito dificultado o acesso e, portanto, não se consegue ter o acesso à informação como noutros territórios onde isso é possível, não é? Sim. Bom, olha, Irina, eu acho que nós continuamos aqui a conversar. De facto, foi um grande prazer ouvir-te. Na primeira voz, apesar de ser um tema tão difícil e tão triste, nos trouxe aqui, mas eu acredito que através do teu trabalho, o trabalho de quem está no terreno, há aqui uma luz de esperança para que um dia possamos, se calhar, estar aqui a ter uma conversa já mais pela positiva. Espero que sim. Espero muito que sim, mas agradeço-te mais uma vez e, acima de tudo, desejo a vitória da Ucrânia. Acho que todos nós sabemos qual é o lado certo da história, o lado certo, de facto, daquilo que o povo ucraniano tem sofrido, e apesar de ser luso-ucraniana, tens aqui o melhor dos dois países, não é? Esta união, não só de solidariedade, mas também este espírito que nos tem mobilizado a todos. Espero sinceramente que possamos um dia estar aqui com uma conversa diferente, que não esta, mas é que acima de tudo a Rússia também seja de alguma forma responsabilizada por aquilo que fez, porque não é só para com a Ucrânia, podia de ser, mas é para com todos nós. Esta é uma guerra de todas e de todos nós, e por isso conta com a nossa solidariedade, como é evidente. Obrigada, Fica aqui Inês. estas palavras do nosso Verde Sem Fronteiras, porque não esquecemos o que aconteceu, nem permitimos que este desgaste venha a apagar da memória o que tem acontecido. Obrigada, só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui hoje contigo
e espero que numa próxima consigamos ter uma conversa sobre outras coisas. E eu prometo que vou trazer piadas ucranianas para vodka, contar aqui. Podemos fazer um brinde à Ucrânia. Coisas importantes. Em Portugal temos a ginginha, vocês têm a vodka, não é? Depois ensino como é que se diz saúde. Boa, parece muito bem. Obrigada, Irina. Obrigada, até uma próxima. Inês.